Se eu fosse escolher um título para o programa de hoje, eu diria Testemunho de Fé. Por que testemunho de fé? Porque quem me conhece sabe, e eu falo aqui para que sirva de exemplo a muitos outros, que eu tenho diabetes. A diabetes já traz uma série de consequências. Então você que tem diabetes, cuida. Porque a diabetes em si, ela até que é pequena, mas a consequência dela é destruidora. A consequência é destruidora. Numa delas, apareceu o tal da erisipela. É uma ferida que dá na perna. Eu tive isto. E tive medo. Medo. Eu tive medo. Fiquei com medo de amputar a perna. Eu olhava para minha perna e tinha medo. Nessas horas, a gente corre para aquele que tem de mais sagrado, a oração e a fé. Os médicos operam pelas mãos de Deus, isso eu aprendi há muito tempo. Mas teve um homem que entrou na minha casa e disse: Deus vai te curar. E curou. Recebi alta médica, já estou aqui falando com vocês, mas não posso deixar de registrar publicamente esse ato de fé. Sobre fé, vamos falar hoje nesse programa. Antes, porém, vamos falar com o professor, meu mestre, meu amigo, meu irmão, Dr. Carlos Camargo. Seja bem-vindo, Dr. Carlos, mais uma vez nessa bancada. Obrigado, Dr. Vanderlei de Mello. Obrigado a todos os telespectadores pela audiência comprovada aí pelas ruas da cidade que a gente caminha, pelos lugares que a gente vai. Nós somos constantemente abordados por pessoas que elogiam o programa e sugerem algum tipo de entrevista, ou seja, a audiência é grande. Então isso significa que nós temos uma responsabilidade de levar informação. E pode criticar também, se for construtivo, sim, né? A crítica construtiva sempre é bem-vinda. Bem-vinda. Né? E estamos aqui com muita fé, né? Você disse que o tema de hoje é a fé, então estamos aqui hoje com muita fé e agradeço mais essa oportunidade e devolvo aí a bola para que Não, pelo contrário, coloque o nosso entrevistado em campo hoje. Vou conceder o senhor a honra de anunciar o nosso convidado. É uma honra mesmo. Então, hoje nós estamos aqui com a presença do Padre Ronaldo. É uma pessoa queridíssima na cidade, muito conhecida, e é um motivo de satisfação em tê-lo aqui no programa. E, já que a bola está passada para mim, a palavra está comigo, boas-vindas ao Padre Ronaldo. E uma primeira pergunta, Padre. O que é a Igreja Anglicana? Como é que funciona a Igreja Anglicana? Para que ela serve? Qual a diferença básica dela para a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, para que as pessoas entendam, afinal de contas, o que é essa Igreja Anglicana, como é que funciona, para que ela serve, que diferença que tem dela para a Igreja Católica. É importante essa explicação para a população. Muito obrigado. Maravilha, agradeço o acolhimento, Dr. Vanderlei de Mello, meu amigo, Dr. Carlos Camargo, meu amigo. Que bom estar falando com vocês. Quero dizer que acompanho o programa de vocês, é um programa muito útil, porque muitas vezes as pessoas, elas ficam aquém, têm dúvidas na área jurídica. Vocês, no programa de vocês, vão abordando temas que é útil, vai tirando as dúvidas de todos nós. A Igreja Anglicana é uma igreja de rito católico e evangélico. Eu participo do rito católico. Existe a Igreja Anglicana, ela existe há mais ou menos, estou falando aqui não um número preciso, mas aproximadamente 1.600, 1.700 anos. Ela é a antiga igreja celta, que depois com Henrique VIII, ela se tornou numa atitude política ela esteve junto com a Igreja Católica Romana nesse período várias vezes,
e rompeu-se com a Igreja Católica Romana 2 ou 3 vezes. A última delas foi com Henrique VIII. Erroneamente existe uma ideia de que a Igreja Anglicana ela foi criada por Henrique VIII, que foi rei da Inglaterra. Não. Henrique VIII aproveitou-se o distanciamento dele para com os súditos. O reinado dele estava desmoronando e ele percebeu que o clero da Inglaterra, do Reino Unido, estava descontente com Roma, porque havia defendido Roma e os impostos subiram, como sempre, né? Tem a questão financeira e política por detrás de tudo. E Henrique VIII, na iminência de perder o seu reinado, porque ele havia se afastado dos seus súditos, ele percebeu que quem que está perto do povo? O clero. E o clero está totalmente descontente com Roma. E aí veio o que? Uma atitude política. Ele fez o que? O rompimento, aí usou-se de vários pretextos. Casamento, não casamento. O divórcio com a Catarina de Aragão para eles casar com Ana Bolena. Exatamente. Ana Bolena, né? Pretexto. Ana Bolena. Na verdade é pretexto. A gente percebe que resolveram questões muito mais graves anteriormente. Na verdade, o que ele queria era o quê? Salvar o seu reinado. Ele percebeu que ele estava distante, não tinha como recuperar. Se não fosse essa atitude, ele tinha perdido o reinado. O que ele fez? Para agradar o clero, ele fez o rompimento com Roma e agradou o clero. E aí o que acontece? Aí, a antiga igreja celta, que foi, provavelmente, isso não está nos livros, é uma tradição, provavelmente foi criada por José de Arimateia, um senador. Então, é muito interessante isso. José de Arimateia, que sepultou Jesus, ele foi para as ilhas desconhecidas na época, as Ilhas Bretanhas, anunciar o tal de Jesus Cristo, que fez muito sucesso, etc. Tal. Aí ele criou-se lá nas Ilhas Bretanhas um movimento que se tornou a Igreja Celta, que hoje é a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana hoje, ela divide entre rito católico e rito evangélico. Eu faço parte do rito católico. A Igreja Anglicana hoje no Brasil, ela tem em poucos lugares, mais nas capitais, e agora no sul de Minas, temos aqui em Caldas, um guerreiro chamado Reverendo Ismael, que é produtor de vinho, que está na Igreja Anglicana há muito tempo, meu amigo. Temos em Pouso Alegre meu professor, que hoje é vereador, o Reverendo Dionísio, vai ser ordenado no dia 2 de fevereiro um outro sacerdote, que é um jornalista, que é o Neilo, em Pouso Alegre. Temos Poços de Caldas. Neilo Machado. Então ele vai ser ordenado sacerdote, e eu estarei lá presente no dia 2, às 10 horas da manhã. É um grande amigo. E temos Machado, Poços de Caldas, Caldas, Andradas. Estamos aí pregando o Evangelho. Qual que é a diferença básica entre católicos romanos e a anglicana? É muito pouca diferença. Eu diria o seguinte: a igreja anglicana, ela fez algumas renovações. Se é bom ou ruim, não sei, eu acho que a história vai nos dizer. Eu acho que a história é que diz pra gente o que é bom e o que é ruim. Por exemplo, um dos exemplos, a igreja anglicana, ela faz casamento de pessoas que, infelizmente, casou-se. Eu digo aqui, ninguém em sã consciência vai para o casamento falando: se Deus quiser, logo eu vou estar livre desse casamento. Se Deus quiser, logo eu vou me separar para me casar de novo. Não. A gente entende que ninguém casa para se separar. Uma separação, eu acompanho muito, traz muitas dores, tanto para a parte A, para a parte B e para os filhos. Agora, eu não posso condenar essa pessoa para o resto da vida, desde que não seja uma pessoa prolixa, uma pessoa que não leva a sério, que faz as coisas por fazer. Não, a pessoa não deu certo o casamento, paciência, a pessoa quer refazer a vida dela, ela tem a chance na igreja anglicana de casar-se de novo, desde que o divórcio foi averbado. Então a igreja anglicana, ela segue as leis daquele país.
as leis daqueles países. Se É dentro do princípio de legalidade. de legalidade. Então a pessoa chega na igreja anglicana hoje, aqui em Poços de Caldas, ou Machado, qualquer outra igreja anglicana. Eu quero me casar. Você já foi casado? Sim. O seu divórcio foi averbado? Sim. Você honra aí os seus filhos, você tem diálogo, você procura pelo menos? Sim. Então você está apto para se casar novamente. Batismo não tem, e o casamento, a liturgia, não tem muita diferença. Não tem muita diferença da Igreja Católica Romana. Eu diria assim um pouco mais solto. Não estou aqui dizendo que é melhor ou pior. Batismo, a mesma coisa. A gente não coloca regras para o batismo. Não pode batizar porque é mãe solteira, os padrinhos têm que ser casados na igreja. Não, os padrinhos têm que dar testemunho de fé. E também o local. Hoje tem uma grande diferença. A Igreja Católica Romana, pelo que eu saiba, ela só faz casamentos batizados dentro da igreja. Nós temos uma outra maneira de pensar. O primeiro milagre público de Jesus foi aonde? Numa festa. Foi numa festa de casamento. Até porque Jesus não era bem-vindo na igreja. Ele não era bem-vindo nas igrejas na época. Ele não era bem-vindo. Uma das vezes que ele esteve lá, tentar jogar ele no precipício. Porque ele falava as verdades. E as verdades incomodavam a igreja da época, a igreja judaica, não é? Então, a gente entende o seguinte: quem que vai se casar? É fulano de tal. Então, ele escolhe o lugar que ele quer se casar. E Jesus não está lá? Deus está em todo lugar, porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, ele está dentro da igreja, mas ele está na natureza. Esses dias eu fiz um casamento aqui em Poços de Caldas, e os noivos, eles são devotos de São Francisco de Assis. E foi numa natureza, foi de uma beleza esse casamento. A gente olhava e falava: se Deus não estiver aqui, não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum, concordo. Que coisa linda, a natureza, as árvores, até os cachorrinhos do casal estavam presentes. Beleza. Até os cachorrinhos, e parece que os cachorrinhos estavam entendendo o que estava acontecendo. Estava dando os parabéns para os noivos. Então, quer dizer, eu acho que a igreja anglicana e a igreja católica romana, elas se completam, porque a gente pode até, o leque pode se abrir aqui na frente, mas quando a gente vai procurando a raiz é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo, Dr. Vanderlei, Dr. Carlos Camargo, eu tive a honra de ser ordenado diácono, sacerdote, na Igreja Católica Romana, a qual eu chamo de minha mãe eternamente. Saí da Igreja Católica. Agora, na anglicana, o senhor é bispo. Na Igreja Anglicana eu fui ordenado Bispo. na Igreja Anglicana. A graduação hoje, por exemplo, usando a graduação por falta de não conhecer termo melhor, mas o senhor é bispo hoje. Sou bispo da Igreja Anglicana. Levando-se em conta que o bispo na Igreja Anglicana, ele tem uma visão um pouco diferente da Igreja Católica Romana. Na Igreja Anglicana, o bispo ele é bispo daquelas comunidades determinadas. E quem tem o poder mesmo nas mãos não é tanto o bispo, mas a comunidade. A comunidade. O que é o correto. E eu faço questão absoluta. Por exemplo, eu estou fazendo uma reestruturação das igrejas de Poços e Machado. Eles que definem as coisas. Eu sento com eles, eu sou um coordenador. Mas quem define de verdade são eles, porque eles que vivem a realidade. Eles que sabem das famílias. Então o poder não está comigo que sou bispo. Eu tenho a incumbência de ordenar novos padres, novos diáconos, de administrar o sacramento do batismo, crisma, etc. Tal. Agora, quem decide o rumo da comunidade são as pessoas da comunidade. Então nós temos comissão das igrejas. Quem manda de verdade é eles. Doutor Carlos, o senhor fez uma pergunta interessante, me fez lembrar uma pergunta que mandaram para o padre Ronaldo, para o bispo Ronaldo, lá na Rádio Canção do Boiadeiro. Qual a principal diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica? Existem diferenças básicas? Diferenças básicas que tem alguns livros que os evangélicos não veem sentidos.
Tem alguns livros que eles não veem sentido. Na visão evangélica, esses livros foi colocado pela Igreja Católica Romana, não é? Então, o que acontece? Na visão evangélica, eles querem apurar para aproximar o máximo possível da Igreja de Jerusalém. Da Igreja de Jerusalém. Né? Nós vamos chamar aí o apoio dos nossos companheiros que nos auxiliam no programa e vamos trazer então logo em seguida a pergunta do Dr. Carlos Camargo. Vamos ver as mensagens dos nossos colaboradores. Sofrendo muito negócio de dente da boca, na hora de comer, é um trabalho danado. Minha vida é muito complicada, entendeu? E tô cansado de sofrer, então eu fui por causa disso. Minha vida mudou muito, graças a Deus. Agora eu posso sorrir à vontade. E nós retornamos aqui pela TV Pós, canal 21.1 em HD, 22 UHF, nós falamos aqui com o Bispo Ronaldo, ele que é o líder da Igreja Anglicana em Poços de Caldas e Machado, e nos falando também das igrejas da região. Dr. Carlos, a pergunta está com o senhor. Ainda dentro das explicações que eu havia pedido ao Padre Ronaldo, o que é a Igreja Anglicana, ele muito bem nos explicou, é sabido de todos que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai na sua hierarquia até chegar em Roma, por isso ela chama romana, né? E lá, dentro de Roma, tem o Vaticano, é onde está a autoridade máxima, que é o Papa. Como é que é essa hierarquia na Igreja Anglicana? A autoridade máxima está lá na Inglaterra, não? É relativo isso, é relativo. Vamos por partes. O Papa é um título. Cardeal é um título administrativo da Igreja Católica Romana. Então, existe na Bíblia 3 graus de hierarquia dentro de uma igreja. E não tem o Papa. Não tem o Papa. Não tem o Papa. Na Bíblia não tem o Papa. É um título administrativo da igreja, que, quero registrar aqui, tenho certeza que todos nós. Eu sou fã do Papa Francisco. Fã incondicional. E defensor, ele não precisa, Papa Francisco não precisa de defensor, mas eu sou fã e defensor de Carol Wojtyla. Já visto que na teologia a gente estudou praticamente o Papa que se aposentou. Como que é o nome dele? O Bento XVI? Bento XVI. O Ratzinger, né? Esse homem, o Ratzinger, esse homem é uma sumidade. A capacidade intelectual do Ratzinger, do Bento XVI, olha, são poucas as pessoas no planeta e nos últimos tempos que têm a capacidade intelectual. Eu acredito que ele pediu aposentadoria para ele se dedicar à questão de escrever livros de análise teológica. Eu acredito que depois que o Ratzinger morrer, nós vamos ficar aí séculos estudando o que ele vai deixar de legado para todos nós. Então, sou fã deles. Mas Papa não está na Bíblia, é um título administrativo. Então, existe na Bíblia e em toda organização religiosa 3 graus de hierarquia. Diácono, sacerdote e bispo. Na Igreja Romana, automaticamente, todo bispo de Roma se torna Papa. Todo bispo de Roma, ele é o Papa, porque é o centro. É o centro da igreja. Na igreja anglicana, nós temos o quê? Diferente, porque ali na romana, eles mandam mesmo. É uma hierarquia como se fosse uma hierarquia militar. Eles mandam mesmo, né? Então, o diácono tem as suas funções, depois vem o sacerdote, o bispo é um tipo de... O bispo na igreja romana, ele é equiparado ao quê? Ao príncipe. O bispo é o príncipe. Então você pega um território geográfico e dá para aquele príncipe, para aquele bispo. E lá ele tem autonomia. Acima dele está o quê? Está o núncio apostólico que está em Brasília e está o Papa. E o arcebispo, que não é chefe, mas
É uma questão organizacional. Na igreja anglicana, nós temos Josh Welby. Josh Welby. É o arcebispo da Inglaterra. Mas só que ele não interfere nunca nas igrejas. Ele é o quê? Uma figura de unidade. Eu achei interessante, que Josh Welby, ele foi inaugurar uma igreja no Sudão. Que a igreja anglicana ela é muito forte na África e no Caribe. Ele foi inaugurar uma igreja no Sudão até, digamos assim, em consonância, não diria meia, mas para as pessoas entenderem, né, com a Igreja Católica Romana. E chegando lá, ele disse o seguinte: é impossível ter uma igreja em termos de cultura una. Porque o que o povo no Sudão pensa, até em relação a Deus, em relação à família, não tem como se comparar com o que pensam os americanos. Totalmente diferente. Por exemplo, no Sudão, se você falar que vai viver o celibato, até para um religioso, eles vão te chamar de louco, de pessoas anticristo e anti-Deus, no entendimento deles. Como que um homem pode, uma mulher pode, não ter filhos? É incompreensível para uma pessoa no Sudão e na África. Isso é incompreensível para eles. Não tem como, não tem sentido nenhum. E já que no Ocidente já passa. Não é? Então, na igreja anglicana, preza-se muito a questão regional. Qual que é a cultura daquele povo? Por exemplo, você encontra nos grandes centros uma igreja anglicana que tem imagem, você encontra uma igreja vizinha dessa que não tem imagem de maneira nenhuma. É permitido? É. Desde que a comunidade decida. A comunidade decide. A comunidade decidiu, para nós, e tem muitas assim, não tem sentido ter imagem dentro da igreja. Ninguém vai lá e empurrar a goela abaixo. A comunidade que decidiu. Então ali não se tem imagem. Por exemplo, Catedral Anglicana do Rio de Janeiro, lá com o Dom Grilo, né, que é um excepcional bispo, um gaúcho fenomenal. Não tem imagem. A comunidade decidiu que não tem sentido. Respeita-se, mas o pessoal lá da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, não viu sentido. Historicamente não viu sentido. Já tem uma igreja vizinha que já tem várias imagens. Anglicana também. Anglicana também. Porque a comunidade viu que tem sentido. Então ninguém, nem o chefe maior, Josh Welby, a rainha da Inglaterra, que é uma das chefes da igreja, ninguém vai lá empurrar a goela abaixo. Você tem que ser assim. Então podemos definir que um dos itens assim que separa bem o entendimento entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Anglicana seria a centralização de decisões e poderes, né? Sim. Enquanto a Igreja Católica é centralizadora, a Igreja Anglicana é descentralizadora. Totalmente descentralizadora. A Igreja Anglicana, ela é totalmente descentralizadora. Haja vista que nós dizemos o seguinte: um padre, um reverendo da Igreja Anglicana, ele tem problema com o superior dele se ele não pregar o Evangelho domingo e não fizer homilia. O resto ele não é obrigado a fazer. Ele tem que administrar os sacramentos, mas ele celebra a missa segundo o carisma dele. Por exemplo, o reverendo André, que está comigo, ele tem um jeito de celebrar muito diferente. Aliás, um músico excepcional. Um violeiro dos bons. Dos bons. Ele tem muita aptidão para a música. Está compondo, vai gravar CD, etc. Mas ele celebra de uma maneira, as pessoas gostam dele para fazer casamento, batizado. Ele celebra de uma maneira assim, totalmente descontraída. Tem hora eu falo para ele assim, você atém um pouco aqui. Mas ele procura entrar no dia a dia das pessoas. Não é? No casamento, as noivas adoram, porque ele deixa as pessoas descontraídas, relaxadas, tira a tensão, não é? E joga o dia a dia naquela celebração. Eu já, como venho da Igreja Católica Romana, eu já sou mais um pouco retraído. Então é isso, eu acho que são as belezas. Quando a gente pega Igreja Católica Romana, Igreja Católica Copta, que foi criada por São Marcos, lá no Egito, na região ali de Jerusalém, que está sendo bombardeada pelo Estado Islâmico.
Estado Islâmico bombardeou um ônibus cheio de católicos copta, crianças, e matou a maioria deles. Estado Islâmico. Então, seja a Igreja Católica Romana, Anglicana, Copta, Igreja Católica Ortodoxa, todas elas têm a sua beleza. E todas elas somam para mostrar a grandiosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo, eu particular, eu jamais deixaria e deixarei a minha devoção a Maria e a Santa Rita de Cássia. Jamais. Agora, Bispo Ronaldo, às vezes eu fico pensando, eu tenho observado lá onde está a sua sede hoje e vejo que aquilo ali está ficando pequeno. Sim. Já está ficando pequeno. Às vezes a gente passa lá, doutor Carlos, tem gente lá fora. Tem gente lá fora tentando entrar na igreja. Então não está na hora de o senhor pensar na construção de uma igreja aqui, própria já para o seu trabalho? Sim, sim. Graças a Deus, essa é uma realidade que o Dr. Vanderlei coloca. Machado também, a igreja está pequena. Eu tenho visto pelas imagens, não cabe ninguém lá dentro mais. Exato. Graças a Deus, as pessoas, as famílias procurando a Deus. Nós temos um projeto, sim, doutor. Nós temos um projeto de uma construção em Poços de Caldas e Machado. Mas a gente sabe que não é fácil. Que tem um custo elevado, tem um né? custo elevado, tem um custo elevado. Uma igreja hoje, por mais simples que seja, uma igreja hoje, por mais, e nunca a gente vai ter igreja chique, porque não tem razão. Eu digo, hoje mesmo, ainda dei uma palestra via online, e eu dizia o seguinte, igreja sem caridade não tem sentido nenhum. A minha mentalidade hoje, doutor, a caridade tem que estar equiparada à igreja. A igreja fora da igreja tem que estar equiparada à igreja templo. Nós temos um convênio, por exemplo, Machado. Nós temos uma casa, Caminho de Luz. Nós temos lá 42 pessoas se recuperando do vício das drogas e do álcool. Para nós isso é uma igreja. É uma extensão da igreja. Aqui em Poços de Caldas nós temos um vínculo forte com a VOC, ali com o Rondinelli. Nós estamos ali trabalhando intensamente, eu e o reverendo André, trabalhando com a VOC, indo até as famílias, dando assistência às famílias que vêm fazer tratamento de químio, radioterapia. Então, quer dizer, igreja e caridade tem que estar forte, tem que estar juntos. Mas uma igreja hoje, doutor, é quase que impossível você falar na construção de uma igreja com menos de R$1 milhão. Não consegue, eu sei disso. Não consegue. Nosso tempo, não gostaria de conversar mais com o senhor, nosso tempo está caminhando, mas eu vou pedir ao senhor, então, que nesse ano novo que estamos iniciando, já desejando ao senhor um feliz ano novo, doutor Carlos também, seu companheiro de bancada, que nos honra com a sua presença aqui. Mas pedir ao senhor uma bênção, não para nós também, mas para a comunidade de Poços, porque esse programa hoje ele chega diretamente em 29 cidades, todo o sul de Minas praticamente, e pela internet estamos para o mundo todo. Nós, há pouco tempo, um cliente meu nos Estados Unidos ligou para mim, falou, estou acompanhando teu programa agora aqui. Só que aqui estava passando, acho que é 4 horas de diferença, não é isso, doutor, daqui lá? 4 horas, né? Porque estava passando por volta de 4h30 da tarde da sexta-feira e lá já era mais à noite, né? Então, uma bênção aí para a comunidade, que eu vou deixar os minutos finais para o senhor. Doutor Carlos, vamos despedir por aqui, deixar o tempo para o doutor Ronaldo, Padre Ronaldo, né? Perfeitamente. Doutor Carlos, mais uma vez, obrigado, senhor, pela sua presença. Eu que agradeço o Padre Ronaldo, agradeço os telespectadores e vamos aqui, então, deixar as palavras finais para o Padre, que nos deixe umas palavras de bênção, né? Que tanto precisamos. Exatamente. Amém. Olha, eu quero dizer a todos vocês que nós estamos vivendo tempos difíceis. Só você olhar nos meios de comunicação no mundo inteiro. E na palavra fala que em tempos difíceis é tempo. Você está sendo convocado, chamado a dar testemunho. Testemunho que o Dr. Vanderlei deu no início do programa. Eu só tenho, na verdade, a Deus. Tudo vai passar. Tudo é uma ótima ilusão das ilusões. Precisamos das ilusões também. Mas se apegue a Jesus Cristo e a palavra dele. Seja qual for a tua situação nesse início de ano, eu te digo, nenhuma tempestade dura para sempre. A tempestade vai passar, o dia vai amanhecer, o sol vai nascer, vai brilhar, e a sua vida vai ser transformada. Transformada verdadeiramente por Jesus Cristo. Não importa a tua religião, não se apega tanto à placa
de religião. É importante a tua religião? Sim. O teu padre, o teu sacerdote, o teu bispo é importante? Sim. Mas quem salva de verdade é Jesus Cristo. Que Jesus seja luz nesse ano de 2020. Que Jesus seja verdadeiramente o salvador da tua família. Mostra para os teus filhos a importância de ser fiel a Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres e eu sou o Wanderley de Mello.